Olá, meu povo! Porteira aberta aqui no Rolê das Lives. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno, aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo e liderança. Tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E hoje o tema é Liderança 5.0. Para você que acha que é 5.0 referente a 50 anos, não, 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 não. É 5.0, é a classificação dessa liderança, esse novo modelo, esse conceito que nós vamos aprender agora com ele, que é Edier Almeida. Ele vai falar com a gente sobre esse conceito de 5.0. Se você gosta do conteúdo do Peãocast, apoia os nossos afiliados. Temos aí o Magazine Luiza, Magazine Educar, aqui na bio. Tudo que você compra ali, são mais de 6 milhões de itens. Tudo que você compra ali, tirando impostos, nós destinamos às escolas públicas. Estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar as crianças da escola pública. Faça a sua parte, conheça o projeto, entenda e apenas comprando você já está participando. E tem o link da vaquinha, que é o link de site de doações. Com R$ 2,95 você pode apoiar uma criança de escola pública. E conheça o nosso projeto. E se você ainda não é inscrito no Peãocast lá no YouTube, se inscreva, deixa o seu like, seu dislike. Assim a gente vai entender se você está conseguindo acompanhar o nosso conteúdo, se você gosta. E ele está chegando, é de Almeida, tá aqui chegando. Vamos entender liderança 5.0. Vamos aprender agora. E seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui no Rodeio das Lives, compartilhando experiências, memórias, educação, criatividade, empreendedorismo. Ed, seja Olá, meu bem-vindo. amigo. Boa noite boa noite a todos que estão aí nos assistindo, toda a sua audiência, essa seleta audiência aí. Tenho acompanhado você já há algum tempo. Prazer estar com você aqui, René. Que honra, que honra. Essa voz de locutor de rádio aí, meu amigo. Já tive um programa na rádio, sim, já tive um programa numa rádio de conhecimento aqui em São Paulo. E, na verdade, né, gente que está na, na, na área de treinamento, etc., a gente tem que estar sempre poupando a voz aí para que a nossa audiência consiga captar aí aquilo que a gente precisa transmitir, não é, René? Fabuloso. Você fala de São Paulo capital, é isso? Na verdade, eu sou de São Bernardo do Campo. Hoje eu estou falando aqui de São Bernardo, um frio São Bernardo. terrível. Estou vendo você de camiseta. Você está onde, René? Eu sou de Artur Nogueira, aqui interior, mas eu tô exatamente hoje também estou falando de Paulínia. Mas Ah, tá frio, legal. viu? Tá frio, eu tô fazendo panca só aqui. Tá certo. Eu tô falando o seu nome correto? Ed Almeida, é isso mesmo? Ed Almeida, na verdade, meu nome é Edivaldo, né? Mas eu tenho um trabalho que eu faço com outros países e sabe, Renê, uma coisa interessante que os caras enrolam, parece que tem uma batata na boca, sabe, para falar meu nome, Edvaldo. Então a gente resolveu simplificar, trazer um nome um pouco mais fácil e aí virou Simpático. Ed. Ed. Ed Murphy. Tá mais fácil. Exatamente, vai nessa linha. Meu amigo, seja bem-vindo, uma honra receber você aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo ali, quem vai assistir ao vivo, quem vai assistir a gente daqui 1 ano, 10 anos, não importa, tá? Agora vai ficar gravado para a posteridade. Quem é você? O que faz? O que te levou na área que você está e entender o que é liderança 5.0. Mais uma vez, seja bem-vindo, o chapéu é seu. Show de bola, meu amigo. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que é uma grande honra falar para o teu público, né? E, na verdade, Renê, eu vim de uma origem na área técnica, então eu fiz engenharia elétrica e ciências da computação. Lá em meados dos anos 80, 85 até 89, e trabalhei muito tempo na área técnica, mas eu migrei rapidamente para a área de vendas, nunca tive muita aptidão para mexer com os computadores lá. Tá? A gente trabalha no dia a dia. Fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dou aula, né? Eu trabalho disciplina de liderança lá dentro da fundação. E é interessante a tua pergunta, porque de onde surgiu tudo isso? Né? De onde nasceu esse trabalho que eu venho executando aí na questão das lideranças, etc. Eu, na verdade,
migrei para vendas, como eu te falei, e lá em vendas a gente começa a lidar muito com pessoas. E eu me encantei com o trabalho com pessoas, e a partir daí, após a minha pós-graduação, eu comecei a trabalhar dando aula de liderança, minha carreira realmente decolando, mas num determinado momento da minha vida eu passei por um processo bastante complexo. Eu diria que às vezes quando você busca realmente um lado mais espiritualizado, um lado de ajudar pessoas, muitas vezes você vai passar por alguns desafios, e eu passei um desafio bastante grande, perdas consecutivas, etc. E a gente, nessa estrutura, né, de vida, eu acabei então me deparando com uma necessidade de juntar aquilo que eu entendia que era a base do ser humano, por assim dizer, tá certo? Que é esse equilíbrio corpo, mente e espírito, né? Então eu fui buscar na espiritualidade responder muitas perguntas às situações que eu estava vivendo, dessas perdas consecutivas, perdas financeiras, saúde, enfim. E a partir daí eu falei, poxa, eu preciso pegar essa base da espiritualidade, que não tem nada a ver com religião propriamente dita, né? Nós temos um conceito de espiritualidade que é um pouco mais amplo, mas trazer essa espiritualidade para o mundo corporativo. Então comecei a estudar, me conectei com dezenas de pesquisadores. Eu não sou um pesquisador, sou um curioso, na verdade, mas me conectei com dezenas de pesquisadores, e eu me deparei então com um conhecimento incrível que permitiria, e a gente vai conversar ao longo do nosso bate-papo aqui, me permitiria levar uma série de coisas muito importantes do ponto de vista da formação do líder, com uma base muito mais sólida. Então, eu montei uma metodologia, e dentro dessa metodologia a gente está trabalhando na construção daquilo que eu chamo de a liderança da nova era. Nós estamos passando por um processo de transformação no nosso planeta, e eu acredito piamente que nós precisamos de uma nova estrutura de liderança, uma estrutura de liderança que trabalhe sobre aspectos mais amplos, essa questão de conduzir pessoas, né? Então, um pouquinho da minha vida, saí da área técnica e vim para a área humana muito rapidamente. Não, fabuloso. Você acha que realmente 2020 vai ser o ano de decisões em termos de testar nós como empresários, como empreendedores, como seres humanos, e principalmente essa função da liderança? Eu queria até que você já entrasse. Por que 5.0? Tinha 4.0, tive 3.0, vai ter a 6.0, vai ter a 10.0, vai ser igual a iPhone? Como que é isso, a liderança? Olha, excelentes suas colocações. Realmente, eu acho que a gente está no caminho aí do iPhone X, né, o iPhone 10, mas vamos lá. Primeiro, pegando a primeira parte da tua pergunta, a questão dos desafios que nós estamos vivendo nessa época de pandemia, etc., e a gente está verificando isso na prática, no suporte que a gente dá para as empresas. Eu hoje lidero a área de vendas de 10 empresas de tecnologia aqui em São Paulo, e a gente tem realmente assim, uma série de desafios, e o líder ele está cada vez mais, como eu posso te dizer, ele está sendo realmente testado nas suas habilidades, especialmente de conduzir pessoas com rumo a um propósito. Se você for hoje conversar, se você for acompanhar, e você acompanha, né, uma das tuas áreas de abordagem, você vai ver que hoje se fala muito em propósito nas empresas, que o líder ele tem que ter propósito, etc. Mas as pessoas não dizem muito bem o que é esse propósito, se confundem um pouco, né? E a gente tem visto... Na minha visão, existe um processo de seleção natural das empresas que estão no mercado. Muitas já quebraram, outras estão se segurando. E
o líder ele está tendo que ser testado na sua resiliência, na capacidade de engajar as equipes, na capacidade de entender. Né? A gente fala de um mundo VUCA, né? Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e ambíguo. Né? Então, esse mundo VUCA é exatamente o que a gente está vivendo hoje. E da mesma forma, o líder ele tem que ter características que a gente vai abordar que são muito complexas. Então, se a gente for olhar as demandas atuais, mudança constante, conflito de gerações, pressão por resultados, concorrência exacerbada, toda a dificuldade de engajar pessoas, diversidade. Ou seja, o líder hoje está tendo que ser quase que um super-homem, né, René? Então, é um negócio complexo, né? Desculpa a pergunta, só interromper um pouquinho. Depois, se você puder falar, eu desconheço o significado da palavra volátil. Me perdoe, eu não conheço, eu não sei o que significa volátil. Claro. Volátil imagina o seguinte, eu tenho, o que o líder, o que as empresas estão acostumadas a trabalhar? Um caminho muito centrado, um caminho muito reto. E a volatilidade é quando eu começo a expandir demais as potencialidades, as possibilidades, eu começo a ter forças puxando para as pontas, né? E você muitas possibilidades, e isso provoca uma questão de perda de foco. Então, essa volatilidade traz uma dificuldade de você manter o foco das equipes. Perfeito. Entendeu? É muito atrativo e, às vezes, atrativos que vão tirando você da produção, da linha de trabalho. Isso, entendi. Está muito bem. Agora, voltando para o 5.0 aí. Legal. O 5.0, você já deve, né, a gente está ouvindo falar direto aí da indústria 4.0, a nova revolução industrial, não é? E aí você começa a ver que se fala muito em internet das coisas, em tecnologia, etc. Se fala muito, mas se produz muito pouco, né? Nós estamos hoje trabalhando com paradigmas de uma nova sociedade e com, aliás, visões de uma nova sociedade com paradigmas de uma sociedade muito conservadora. Então, a própria liderança, que se fala muito na liderança situacional, onde você tem que trabalhar a maturidade dos seus colaboradores e as situações ou eventos que vão acontecendo para você adotar um estilo de liderança, né? Só que o que acontece é que as lideranças elas não estão conseguindo bons resultados na condução de suas equipes. E aí fica um negócio bastante desconexo. Imagina o seguinte, eu sou pai de família, né, tenho a minha família, minhas filhas, minha esposa, e, ou seja, eu tenho um ideal de vida, eu tenho os meus projetos, meus sonhos, etc. Né? E do outro lado você tem a empresa com o planejamento estratégico dela, a missão dela, né, o propósito da empresa, e eu vou trabalhar porque a empresa está me pagando um salário. O que está acontecendo hoje é que as empresas, para conseguir se manter sempre em crescimento, elas precisam fazer um alinhamento entre o propósito, os objetivos dos seus colaboradores e o objetivo central da empresa. Né? E aí começa o problema, René, porque a gente começa a ter uma falta de conexão entre colaborador, líder e ideal da empresa. E aí a gente começa a ver uma completa ruptura entre o caminho que a empresa prega e aquilo que os colaboradores entregam de fato, né? A gente trabalha muito a parte de excelência operacional nas empresas, né? Ou seja, a gente fazer a empresa ser mais produtiva, etc. E você vê que a gente esbarra fundamentalmente na questão do engajamento das pessoas. Se dá muita ferramenta, muita tecnologia, mas no final do dia, meu amigo, na hora ali de cuidar do feijão, o pessoal deixa o feijão queimar. Essa é a verdade, né?
E o líder 5.0, ele vem também de um pensador, de um professor chamado Jim Collins, que ele fala líder nível 5. E quais são as características que esse líder tem que ter para o Jim Collins? Determinação feroz, ou seja, o cara tem que realmente saber mostrar para onde a equipe vai e ter um nível de engajamento tal que a equipe vai com ele, tá? Humildade, e aí começa a questão da espiritualidade, dessa visão de espiritualidade que a gente tem. Serenidade, e ele tem que ser destemido na tomada de decisão. Esses são os 4 elementos que o Jim Collins chama do nível 5 de liderança, né? E aí a gente tem dois elementos importantes, humildade e serenidade. É muito difícil você manter a serenidade quando você está pressionado pelo acionista, querendo um crescimento de 2 dígitos no meio de uma pandemia, né? Então, meu amigo, esses são os problemas que a gente está encontrando. Fazendo uma analogia com o esporte, claro. Ed, a gente, vamos falar assim, num jeito mais comum de analisar, sei lá, a gente vê assim, o técnico de um time de futebol, ele é um gestor ao vivo, né? Ele tem que tomar decisões com um monte de gente palpitando, que todo mundo é dono da verdade, só que está sentado na cadeira, está sentado na arquibancada, não está no campo, né? Sim. E, na verdade, eu vejo o sujeito de sentar na arquibancada, que é o nosso cliente hoje do nosso trabalho. Ele sempre acha que pode ser feito melhor, só que ele mesmo não tem a ideia que tem que fazer. E o gestor tem que ser aquele cara que tem que mexer no motor do carro ligado. Exato. Né? Que é o que o médico faz. Ele mexe no corpo do ser humano com ele ligado. Como que esse gestor ele vai sobreviver aonde a própria empresa tem pouca paciência com ele, a torcida tem pouca paciência com ele. Ele é bom enquanto ele acerta. O dia que ele erra, tem uma trégua, na segunda não tem trégua, vamos falar assim. E essa questão espiritual que você coloca, como eu acho que é caminho que não tem volta, as pessoas, essa busca, essa evolução de cuidar mais de gente, estar mais próximo, mas aonde ainda o valor financeiro, o valor do resultado do gol, e no final do jogo falar, marcou, então beleza, jogou mal, mas ganhamos o jogo. Como que o líder vai sobreviver a um mercado que se pede resultado, mas pede para ele também ser mais humano? Qual que é a fórmula mágica disso? Pois é, rapaz, você falou bem. Pegando até a tua analogia do futebol, né? Assim como na liderança, e aí você olha essa conexão do treinador, que é o coach, né? O líder ali e tal, o cara que ensina, né? Da mesma forma que no futebol, os torcedores se colocam na posição do técnico ali, muda, tal, não, tem que chamar o jogador tal, contratar. Na liderança, você tem também a própria estrutura pressionando o líder pelo resultado, né? E aí é importante a gente definir um pouquinho o que é, na nossa visão, espiritualidade, tá? Espiritualidade, na nossa visão, Renê, é a forma como eu me comunico comigo mesmo, tá? Nessa comunicação intrapessoal, e na forma como eu me comunico com o universo que me cerca. No sentido de trazer uma estrutura que me permita me conectar com uma inteligência superior que, na verdade, está dentro de mim. Tá? Ou seja, é a forma como eu me comunico com mim mesmo, nesse mergulho interior, de tal forma a buscar os elementos que vão me permitir uma comunicação eficaz com o universo que me cerca, no sentido de responder, né, trazer respostas para significado para a nossa existência, né, e propósito. Fundamentalmente, a espiritualidade é isso, é uma busca de significado e propósito. Tá? Nessa busca eu preciso aprender a me comunicar comigo mesmo e com o universo que me cerca. Isso é espiritualidade para a gente, uma forma muito simples. Tá? Eu vou ter que assistir essa live algumas vezes, esse trecho,
voltar a assistir para eu anotar tudo isso que já valeu a live para mim. Show de bola. Então, mas é isso aí, cara. É uma comunicação interna que busca as respostas que eu vou trabalhar externamente no sentido do meu significado e do meu propósito de vida, tá? Isso é espiritualidade. Eu me conectei com alguns cientistas, e a maior cientista dela é a Dana Zohar, é uma americana, e ela fez um trabalho muito interessante naquilo que a gente chama de spiritual mind, ou inteligência espiritual. Hoje tem um grupo gigante no mundo inteiro, gigante mais ou menos, né? Porque são poucos os estudiosos ainda nessa área, mas a gente fala da inteligência do coração. Eu não sei se você sabe, René, porque é uma informação bastante... embora a pesquisa nasceu em 91, mas é bastante recente, os cientistas descobriram que no coração humano existem 40 mil neurônios, como tem no cérebro, 40 mil. Mas são 40 mil neurônios especialmente desenvolvidos para estabelecer essa comunicação interna e a comunicação com todos os órgãos do nosso organismo, especialmente o cérebro, tá? Então, aquela ideia que a gente tinha, que o cérebro é o grande comandante, né, desse grande instrumento chamado corpo humano, não é verdadeiro. Quando a gente analisa o nível de comunicação entre coração e cérebro, o coração manda muito mais informação para o cérebro do que ele recebe. Então, o coração é um instrumento que comanda o nosso corpo. Tá? Ele comanda o nosso corpo físico e aquilo que a gente chama de espírito ou espiritualidade, essa inteligência maior que está dentro da gente. Tá? Isso aí tem compêndios, se você for na internet, você vai encontrar. Tem pessoas que chamam de inteligência espiritual, a ciência deu esse nome, a física quântica trouxe esse nome, até porque no nosso cérebro tem um ponto chamado ponto de Deus, que também foi dado pela física quântica o nome. Ou seja, nós temos um instrumento dentro de nós que promove essa comunicação. Mas voltando lá para a questão da pressão, tá? Por resultado. Todas as empresas que têm aplicado um nível de humanização nos seus processos de gestão, elas têm crescido 2 dígitos ano após ano. Então, hoje já existe toda uma base de dados que nos mostram claramente que a aplicação da espiritualidade dentro das empresas traz resultado, interfere diretamente no lucro líquido das companhias. Eu fui gestor de uma empresa aqui no Brasil, eu era o gestor para a América Latina, e eu apliquei essas estruturas. E nós fomos, da unidade do grupo no mundo, a unidade que mais cresceu durante o período que eu tive à frente do negócio, e sempre crescemos a lucratividade em 2 dígitos, sempre acima de 10, 15, 20% ao ano de crescimento. Ou seja, nós temos hoje base para chegar numa empresa e mostrar como que a gente vai fazer. Uma outra coisa que é interessante é que a gente imagina que essa humanização, essa busca por trazer a espiritualidade para dentro das empresas, ela é demorada, e na verdade não é. Em 6 meses a gente tem condição de implantar todo um sistema de mudança baseado nessa inteligência espiritual. Qual o grande problema? Tem que vir de cima para baixo. Ou seja, não adianta eu pegar... Normalmente, né, as empresas querem, não, vai lá, treina a minha equipe e beleza. Não, primeiro eu preciso treinar o presidente da empresa e seu staff, e aí depois a gente vai descendo até chegar no pessoal que carrega o piano. Porque senão você pode ter a própria desconexão, né, das lideranças com o pessoal, com os colaboradores de uma forma geral, pode gerar sim problemas. Tá? Mas tudo isso é trabalhado no sentido de trazer lucro. Tem um pessoal de Harvard que também estudou a felicidade nas empresas. E hoje já se sabe que a felicidade é um dos maiores capitais, ou um dos maiores ativos que a empresa pode ter e que afeta diretamente o resultado da companhia. Professor, eu vou fazer uma colocação. Eu venho trabalhando e me conectando com muitas pessoas. Eu sou apaixonado também por gente, educação, enfim. Uhum.
E uma das coisas que a gente vem trabalhando é gerar uma vivência, um treinamento com vários especialistas num final de semana, sexta, sábado e domingo. Uhum. E eu quero deixar o convite aqui, isso vai ser num sítio, numa roça, no sistema bruto mesmo. Sim, Né? sim, E sim. a gente quer promover exatamente essa aproximação da natureza, da espiritualidade, da felicidade, entre outros pontos que você acabou de colocar aqui como pertinentes. Então, sinta-se convidado que no futuro próximo eu tenho certeza que a gente vai se conectar de uma forma mais real, mais próxima. Virtual já está uma energia maravilhosa, mas pessoalmente eu sei que vai ser mega incrível e fica aqui o convite que a gente vai fazer isso junto. Convite aceito, Renê. Já pode contar comigo aí, vai ser um grande prazer estar com E você. vai virar uma agenda. Isso aí a gente vai fazer nesse Brasil de Deus e quem sabe na América Latina. Você sabe, Renê, que a gente tem um workshop para... Porque o que acontece com essa inteligência, Renê? Essa inteligência, ela existe dentro de nós, a gente acessa ela, mas a gente não sabe como, né? Vou te dar um exemplo. Todo processo criativo, sei lá, né? A minha família é muito da roça, né? Então meus tios, a gente sempre fazia roda de viola, tinha um carreiro e pardinho, aquela coisa toda, né? Era feliz, era muito feliz. Rapaz, é demais isso, né? E o que acontece? Por exemplo, o processo de criar uma música. Certo. Você ativa a inteligência espiritual. O ato de se apaixonar, você está ativando sua inteligência espiritual. Só que a gente não sabe como ela funciona. Então, nós temos um workshop que ele faz fundamentalmente ele busca ensinar como que você vai ativar essa inteligência quando você precisar. Tipo assim, você vai entrar numa reunião com a tua equipe, ou com um cliente, com um patrocinador teu, e você quer estar super ativo, criativo, e você quer buscar insights. Você vai ativar sua inteligência e vai entrar nessa reunião, e você vai ver que a reunião é incrível. Então você imagina isso aplicado numa empresa. Nós temos um problema, eu boto todo mundo numa sala, todo mundo ativa a sua inteligência, aquilo que a gente gastaria 2 horas para resolver, a gente vai resolver em 20 minutos. Então, essa é a forma de você gerar resultado, né? E outra coisa, as pessoas se sentem incluídas, né? Isso é sensacional. Então, convite aceito, pode contar comigo. Não, eu sei que eu já estou visualizando tudo como vai ser e eu tenho certeza que a gente vai poder impactar, né, dezenas e centenas e milhares de pessoas que eu imagino que é uma busca necessária que não tem fim, tem que ser feito. Professor, já estamos chegando quase a 30 minutos. Por incrível que pareça, o papo foi mega incrível. Eu espero que as perguntas que eu tenha feito não tenha tirado muito você do seu roteiro. Não. Aqui a gente está aqui para bater papo mesmo. Tá. Trazendo para mais uma analogia com o esporte e trazendo para a realidade das empresas, a gente analisa que, eu não sou um entendido de esporte, mas observando, assim, às vezes o técnico é substituído muito rápido quando ele não apresenta resultados. Uhum. Já não acontece isso nas empresas, ou não acontece com a mesma velocidade, né, vamos dizer assim, porque ainda tem um apego, e aí o líder, quando ele é substituído também, a equipe fica com aquele sentimento que a empresa foi fria, foi muito só razão e não emoção. E eu vejo isso acontecer com uma certa frequência. E ainda o líder que está ali há 10 anos, ele não está muito aberto para o novo. Aí chega um líder novo e ele está... Como não juntar a experiência, que eu acredito, às vezes a pessoa tem 10, tem 20 anos de empresa, de experiência do mercado, com o novo. Como que esse casamento pode acontecer de uma forma mais próxima do harmônico, vamos dizer? Em vez de ser técnico sozinho, 2 técnicos administrando o mesmo time. Como que seria isso? Entre moderno e tradicional. Olha só que interessante, né? A gente hoje já vê empresas que elas estão trabalhando estruturas já onde se aboliu a hierarquia. Tem empresa aqui no Brasil, eu tive conversando com... É incrível, cara, mas você vê que são pessoas que já estão num outro nível de pensamento e de espiritualidade, né? Conversando com o CEO de uma empresa aqui, só para você ter uma ideia, essa empresa, ela está multiplicando ela está crescendo 6 vezes ao mês. 6 vezes ao mês. E ela não é pequena.
Entendeu? É gigantesco o negócio. É muita coisa. Na área de treinamentos online. Tá? É absurdo o crescimento dela. Mas quando você conversa com o CEO da empresa, você vê que ele é diferenciado. Né? Primeiro, a abordagem dele, ele fala o seguinte, olha, aqui nós não estamos para construir uma empresa, aqui nós estamos para gerar um ambiente adequado para que essa pessoa, através de uma energia, ela consiga cumprir o seu propósito. Então, qual o papel desse líder, desse CEO? Gerir a energia da empresa para que essa energia possa propiciar as condições para que cada colaborador possa entregar o seu resultado. Não tem mais a figura do presidente, ou ele é o CEO porque tem que ter um nome lá, né? Mas mesmo no cartão dele ele não coloca cargo, nada. As pessoas, elas têm um crescimento baseado totalmente na meritocracia. Aí você vai falar assim, puxa, mas como é que a gente leva isso para as estruturas tradicionais? O fato é um só, René. As estruturas tradicionais, elas não conseguem mais responder à velocidade das mudanças. Então, os líderes... Olá, professor, deu uma travadinha, professor. Oi, voltou. Aqui voltou agora. Os líderes estão começando a entender essa questão. E aí, o que a gente começa a enxergar? A gente começa a enxergar uma busca, por exemplo, por desenvolvimento de inteligência emocional, por estruturas de engajamento dos seus colaboradores, estruturas em que a gente consiga trabalhar o ser humano dentro das empresas. Então, hoje você vê, eu tive recentemente na Schneider, que é uma empresa francesa aqui em São Paulo, e os caras têm local para você dormir, tem fofão, tem sala de videogame, e o pessoal que lida diretamente com o cliente, eles são praticamente obrigados a cada 3 horas fazer uma pausa de meia hora, 40 minutos para liberar. A gente fala muito hoje do ócio criativo. A criatividade, cara, não adianta falar agora, você vai ficar os próximos 30 minutos aqui para você ter uma ideia. Não é assim que o processo funciona, né? Com o advento das startups, com a tecnologia, a inteligência artificial, essas coisas todas, as empresas elas estão percebendo que se elas não fizerem nada, se elas não romperem, se não houver uma ruptura do modelo antigo para o modelo novo, elas vão quebrar. Então, hoje existem fóruns de discussão, onde a gente vai lá explicar para os caras, a gente tira o cara, leva para a roça, que nem você falou, faz ele ir lá, ter momentos de conexão, porque realmente uma empresa em que ela trabalhe fortemente essa felicidade, esse engajamento, o resultado na lucratividade é muito grande, né? E aí a gente passa a, então, conseguir verificar as dimensões da nova liderança, né? Você passa por uma dimensão pessoal, mas você passa muito por uma dimensão de propósito. Quer dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Imagina um CEO que ganha centenas de, sei lá, milhões de dólares por ano, e ele se vê ali perdido, ele não sabe para que ele está ali, o dinheiro já não faz mais muito sentido para ele, então a gente acaba dando suporte para esses caras. Existe sim uma nova escola de conhecimento nascendo, existe uma nova escola de economia nascendo, onde a gente está realmente construindo as bases para esse novo mundo que está se desenhando aí, um mundo mais justo, um mundo mais saudável. Tudo que a gente fala em termos de meio ambiente, tudo isso é fruto dessa grande discussão que existe e que começa fundamentalmente no mundo corporativo. E eu acho que essa conexão, esse home office, trouxe uma nova visão também para as empresas e a própria gestão. É possível hoje se comunicar, vender virtualmente, ou essa realidade ela vai retomar para o presencial, professor?
Olha, eu acho que hoje as empresas elas estão buscando trabalhar nesse modelo multimodal, nesse modelo de você trabalhar as várias facetas do mercado, né? É fundamental, nós também estamos trabalhando da mesma forma, né? A gente tem aproveitado bastante esse momento que a gente está vivendo para levar conhecimento mesmo. Então a gente faz igual você, live, treinamento, nós demos um treinamento, o Spiritual Mind Experience, a gente fez pela internet, de graça, porque é chegado o momento da gente dar a contribuição, da gente devolver para a sociedade aquilo que a sociedade tem proporcionado para a gente. E as empresas elas estão realmente com essa preocupação. Evidente, são todas, René? Não, claro que não. Mas já não é uma minoria. Já não é uma minoria. A gente já consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Tá? Agora, a estratégia das mídias digitais, etc., ela é muito interessante porque a gente consegue ter um nível de escala absurdo. Pensa, como é que eu posso... nós temos um propósito, né? Então, o nosso movimento, ele visa levar esse conhecimento para o mundo inteiro. Então, nós estamos trabalhando um conceito novo dentro da liderança, que é o conceito de missionário, né? E aí você, quando fala em missionário, René, muitas pessoas falam para mim, puxa, mas isso não é um termo religioso, isso não é um termo... Eu falei, não, cara, porque o que é cumprir o planejamento estratégico de uma empresa se não cumprir a missão dela? Então, missionário é cumprir a missão da companhia. Se eu consigo engajar, não é, os meus colaboradores, se eu consigo fazer com que ele entenda a missão da empresa e ele pega, sabe aquela ideia que falava de vestir a camisa da empresa? Hoje eu digo que é pulsar o coração da empresa. O coração da empresa tem que bater no meu coração. Se isso acontecer, cara, nós vamos... Não tem concorrência, sabe? E nós vamos trabalhar de uma forma mais saudável também no mercado. Entendeu? Então, eu enxergo que o digital ele vem para democratizar o acesso ao conhecimento, sabe? De uma forma saudável, e as empresas estão entendendo isso. Ela consegue vender um treinamento que talvez ela precisasse vender a R$2.000, R$5.000, R$10.000, ela vai vender por 500. Por quê? Porque ela tem escala. Então, isso é democratizar o conhecimento, né? Essa é a nossa visão, pelo menos. Professor, eu só não querendo... Eu só queria agregar o que o senhor está falando e até ouvir a sua opinião. E a gente, infelizmente, vai ter que ir para a final. Claro. Eu tenho um projeto educacional, escrevi um livro há 17 anos atrás, fui para a escola e eu tenho um viés para a escola pública por ter sido aluno de escola pública. E eu faço uma campanha para que a associação comercial de cada cidade se aproxime mais das escolas públicas. Por quê? Porque o aluno sai dali, ele não sabe, a escola é a maior geradora de mão de obra para o comércio e a indústria local. Só que esse aluno sai dali jovem, e quando ele sai dali, ele não sabe se comportar, não sabe fazer. E só pegando o gancho da palavra que o senhor falou, que na verdade é chamar o empresário a fazer essa missão, ser missionário na sala de aula, para compartilhar experiências, falar do que ele pensa, as dores, as alegrias, para que ele esteja conectado com a escola e que a escola veja a empresa como um fator de parceiro da vida, né? Tipo assim. Então, só queria agregar que eu também acredito nessa missão. Sensacional, né? Como líder, como concepção. E, enfim, é algo que tem que ser feito de uma escala muito maior. Você sabe, René, só te cortando rapidamente, não, por favor. Nós temos um projeto, René, nós temos um projeto que a gente está delineando ainda, nós estamos trazendo, inclusive, algumas pessoas da área que conhecem criança e adolescente, porque nós temos o Spiritual Mind for Kids, né? Então nós queremos levar a inteligência espiritual para as crianças, não é? Tá. E nós temos o 14, que é para o teenager, né? Quer dizer, para os adolescentes. Então, são estruturas para a gente levar esse conhecimento, porque imagina, o poder de concentração aumenta gigante, a capacidade de autoentendimento e de entendimento do que está cercando ele. Você fala escola pública, né? Eu estudei na escola pública, então eu sei como é que isso é. Existem muitas limitações. E essa questão de levar
de levar o empresário para dentro da escola, isso é uma coisa que é um sonho meu também. Eu lidei muito com o americano, René, e lá nos Estados Unidos, o pai, ele vai lá dar aula de basquete, de vôlei, as atividades acessórias da escola são feitas por pais, não é? Que são empresários. Então, você levar um empresário para falar sobre liderança, para falar sobre equipe, formação de equipe, que é tão carente, né, nas escolas, essa visão de trabalho em equipe, eu acho que isso daí é o que nós realmente precisamos, e nós, como empresários, temos que levar essa mensagem para as escolas, e é muito importante isso. Se precisar da gente, conta com a gente também. Não, eu tenho a impressão que a gente vai ter que marcar um Zoom, eu e você, para apresentar muita coisa, trocar mais figurinhas, costurar mais essas ideias, porque eu tenho um jornal paradidático com distribuição gratuita em escola pública, todos os meses. Que legal. E eu preciso associar empresas que me ajudem a financiar para colocar esse jornal em maior rede possível. Enfim, acho que tem muita chão para fazer. Vamos conversar, sim. Tem muita coisa boa. Eu quero te convidar, Ed Almeida, para o nosso quadro Somos Contadores de Histórias. Três palavras aleatórias, por favor. Vamos lá, 3 palavras aleatórias, né? Vamos lá. Ação. Ação. Isso. Fé. Fé. E uma última aqui, vamos para gratidão. Gratidão. Anote minhas duas. Vamos lá. Sangue. Sangue. E martelo. Martelo. Gente, eu quero deixar um recado para todo mundo que está acompanhando a live, que deixou comentários, que deixaram ali um oi, uma boa noite. Primeiro, agradecer a sua participação na live aqui ao vivo. Lembrando que todas as vezes que eu deletar aqui a hora que for salvar a live, infelizmente, os comentários são deletados automaticamente. Sim. Então, eu peço, por favor, que você entre ali no IGTV a hora que tiver salva já a live, se for possível ainda hoje. Deixe os comentários para o professor, deixe as perguntas, deixe o reconhecimento, para que ele possa também interagir, responder possíveis perguntas, que a ideia é não interromper a linha de raciocínio do convidado ou da convidada, porque a live realmente é curta, e se a gente fica fazendo as perguntas, acabam quebrando ali. A ideia é ter uma live número 2, número 3, para dentro das perguntas que também foram colocadas, tá bom? Professor, o quadro é assim, você junta essas 5 palavras num balaio, costura a história com essas 5 palavras, no momento oportuno você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história. Tudo isso em um minuto. Desafiante, vamos lá. Então vamos lá. Senhoras e senhores, no quadro Somos Todos Contadores de História, toda história, ele que é Ed Almeida, internacional, toda a história começa com Era uma Vez. Professor, é com você. Era uma vez um jovem destemido e ele, no trabalho dele, ele usava muito um martelo. E num desses dias, ele acabou errando e martelou o dedo e foi sangue para todo lado. Ele ficou revoltado e falou, meu Deus, por que isso? Ao que ele ouviu, tenha gratidão e principalmente use a fé, porque a fé te conduzirá para a ação. Ele pegou aquele ensinamento, ouviu aquela voz que veio lá do seu profundo coração e ele percebeu que parecia que ele tinha 2 corações. Naquele momento, um no peito e um no dedo onde ele deu a martelada. E ele percebeu que assim, aquele martelo tinha ajudado ele a descobrir que mais do que isso, o sangue que pulsava no coração dele, pulsava no corpo todo. E era isso que ele tinha que fazer com um propósito de vida, seja ele dentro da empresa, seja dentro da família, seja na comunidade, ou por onde ele passe. Existe um propósito maior. E aquele martelo passou a ser o símbolo das conquistas, dos quebrar paradigmas, mostrar que todos nós somos capazes. É o instrumento que virou para ele
a ferramenta, símbolo, que mesmo depois de uma dor, a gente tem aprendizado de muita fé e ação e que tudo pode ser feito com gratidão. E a partir daí, ele encheu os olhos de sangue, sangue no olho, pegou aquele martelo, seguiu em frente, juntou a gratidão por tudo que tinha acontecido até então, entrou em ação e com toda a fé do mundo cumpriu o seu propósito. Aê, peão, mandou bem. É isso aí, segura, peão. Segura, peão. Diretamente de São Bernardo dos Campos. É isso mesmo, né? É isso aí, São Bernardo do Campo. Show de bola, Renê. Que coisa boa. Professor, eu queria que você fizesse o fechamento, deixasse uma mensagem, que foi maravilhosa a live, já foi uma mensagem, mas só para fazer um fechamento e a gente se despedir dessa noite de uma forma espiritualmente grato mesmo. Perfeito, Renê. Primeiro, mais uma vez, agradecer todo o teu carinho, toda a tua sensibilidade em chamar a gente para esse bate-papo, né? Queremos até agradecer, desculpa, agradecer o êxito, né? Que a gente se conectou pelo Instituto Êxito. Deixar registrado aqui. Exatamente. E, aliás, né, falando sobre o êxito, nós temos cursos nossos lá, é importante que o pessoal saiba que tem muita coisa boa lá, totalmente de graça, né, Renê? E acima de tudo, Renê, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que investiram esse tempo com a gente aqui, é que o autoconhecimento é o caminho para o sucesso. Não é? O autoconhecimento, conhecer-se, é o caminho para conhecer os outros e conhecer a Deus, não importa a crença que a gente tenha, a forma como a gente chame, mas é a forma da gente se aproximar daquilo que tem de mais divino dentro da gente. A inteligência espiritual é a porta para você se conectar com essa coisa maravilhosa chamada espiritualidade, né? E a espiritualidade é uma ferramenta realmente para a gente atingir o sucesso. Eu costumo dizer que a gente buscar a felicidade, né? Eu falo diferente, eu acho que a gente tem que usar esse poder que nós temos chamado felicidade, nos conectando com a nossa espiritualidade e a partir daí a gente chega lá. Eu acho que é esse o caminho. Então, segue a gente aí nas mídias sociais, a gente sempre está dando coisas aí, conhecimento, lives, enfim. Mais uma vez, foi um prazer imenso estar com você. Espero que a gente possa ter outros momentos tão alegres quanto esse. Muito obrigado, viu, Renê? Foi uma honra, professor. Gente, se você não compartilhar esse podcast ou esta live com a rede de seus contatos, seus amigos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Tchau, obrigado. Muito obrigado, irmão. Até mais. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.